damos início à nossa sessão de junho, em que vamos aqui falar sobre pastelaria festiva. Dê-me só um bocadinho que eu esqueci-me aqui de tirar. Sim. Magali, fermento de padeira, fermento fresco. Pode existir fermento, levedura, há aqui a levedura fresca e a levedura seca. A levedura fresca, por norma, também tem nome de fermento de padeiro, está bem? Em relação aqui às percentagens do fermento seco para o fermento fresco, nós utilizamos aqui a quantidade que aqui está na receita. Vocês viram a mensagem que eu mandei à manhã sobre a alteração da receita? Vocês não entram no campus, não veem aquilo que eu vos mando. Não recebeu? Entraram no campus e viram a caixa de mensagens? Já estavam inscritos, certo? Pronto, então houve uma alteração à receita, está bem? Aqui a Natália e a Marta viram, obrigada pelo feedback, está bem? Sim. Exato. Pronto, mas no final, Magali, quando terminarmos aqui o evento, também para não sair da sessão, aconselho-a só a ir ver realmente de novo as mensagens, ver se não entrou nenhuma mensagem minha, está bem? Caso não tenha entrado, mande-me uma mensagem para fazermos aqui, para vermos o que é que se passa, está bem? Assim como a Isabela, a mesma coisa, está bem? A ficha técnica que têm agora, que conseguiram descarregar agora, antes do evento, é a ficha técnica então, porque houve aqui um problema com a outra. A outra aqui, as quantidades aqui, a proporção do leite não estava correta. E então, para não haver aqui mais confusões, eu decidi alterar para esta antiga que tínhamos feito em dezembro também, está bem? Portanto, estamos aqui a conseguir então fazer a receita. Portanto, para esta... Sim? Exatamente, 20 gramas de manteiga derretida, que por acaso vou já colocar as minhas a derreter. Ok? Quando falamos de fermento fresco ou fermento seco, aqui a quantidade de fermento que está nesta receita refere-se a fermento de padeiro. Quando falamos em fermento de padeiro, por norma falamos sempre em fermento fresco, está bem? Neste caso, utilizamos gramas para esta receita. Se eu for utilizar fermento seco, que é o que eu estou a utilizar, porque também eu não encontrei fresco, o que é que vamos fazer? Vamos dividir por 3, ok? Ou seja, se eu aqui na receita fresco usaria 10 gramas, seco vou usar 3 gramas, ok? Se na receita vos pede levedura seca, fermento seco, o que quer que seja, o que vamos aqui fazer, e que vocês queiram usar a levedura fresca, vamos multiplicar por 3, está bem? Natália, não, esta receita é com água morna, mas caso também pretenda, pode fazê-lo com leite, não tem problema nenhum. Aquilo que vamos alterar apenas é uma questão de sabor. O leite tem um sabor próprio, que a água não tem, não é verdade? A água é neutra e vamos aqui conseguir então dar um pouco deste sabor, apenas isso, está bem? Caso queiram utilizar, ok? Pronto, referir aqui uma coisa antes mesmo de começarmos e falarmos mais sobre a receita que vamos fazer hoje. Caso não tenham visto, aconselho-vos a ver a descrição dos eventos seguintes, está bem, do mês de junho. Vai passar a ser sempre assim, está bem, nos próximos webinars. Vai ser obrigatório que vocês tenham a câmara ligada e que estejam a confeccionar a receita, está bem? Caso não o façam, a presença não vai ser considerada ou vai ser considerada como uma falta aqui de material, está bem? Porque realmente isto são sessões práticas online. Eu não sei se vocês têm dúvidas e visto que eu não tenho estado a receber feedback nenhum, ou quase nenhum é injusto, mas quase nenhum aqui em questão das vossas receitas que vocês deveriam enviar-me posteriormente, não é verdade? Para ver se houve alguma dúvida ou não. Como não está a haver aqui esse feedback, vamos começar a fazer assim as sessões
presenciais online para conseguirmos então tirar dúvidas, está bem? Alguma dúvida sobre isso? Vamos começar a receita? Diga, quem é que está a falar? Foi a Manuela? Ah. Ok, certo, boa. Vamos lá então. Para esta receita, então, vamos, como aqui a própria descrição diz-vos, vamos começar aqui por colocar na batedeira os nossos ingredientes secos, menos o sal, está bem? O sal, sempre que tenha uma receita, seja de um bolo, seja de uma massa lêveda, em que tenha fermento, seja ele químico, tipo royal, ou levedura fresca ou seca, como é que vamos utilizar aqui, nunca devem colocar o sal ao mesmo tempo, ou seja, eu não posso diluir aqui a minha levedura em água e colocar aqui o sal, está bem? Eles são aqui, não são propriamente aqui amigos, porquê? O sal vai cortar o efeito da nossa levedura, está bem? Podem estar os dois ingredientes presentes na mesma receita, sim, mas entrar em fases diferentes da mesma. Neste caso, eu vou começar por colocar a farinha, aqui já tenho um bocadinho de erva doce e canela, vou colocar o açúcar, são os primeiros ingredientes que eu vou colocar na batedeira. De seguida vou diluir o fermento seco na água morna, e morna aqui estamos a falar em que nós vamos tocar e não vamos sentir quase temperatura de água nenhuma, está bem? Ou seja, a água morna eu vou aqui pensar nos 38 graus, está bem? Que é para quê? Se eu colocar a água demasiado quente, se eu colocar uma água fervida ou a ferver, o que vai fazer é que também vai matar a função do meu fermento. Ok? Sim. Eu não coloquei nada, Isabel, estou de panela vazia, salvo seja, estou só a explicar, ok? Não tem mal. O que é que eu estava a dizer? Neste caso, vai então farinha, os aromáticos, o açúcar, a levedura diluída na água, os ovos e, por fim, a manteiga. Isto tudo é quase tudo ao mesmo tempo, está bem? Mas temos aqui um timingzinho de espera e o meu sal vai na manteiga. Neste caso, vocês podem colocar, então, mas a manteiga é com sal ou sem sal? A manteiga, a meu ver, é sempre sem sal. O sal nós colocamos a percentagem que quisermos para cada receita, está bem? Neste caso eu estou a usar aqui as 5 gramas que estão indicadas na receita com as 20 gramas de manteiga e a manteiga está derretida, ok? Portanto, começar a colocar tudo na batedeira ou à mão, é viável de ambas as maneiras, está bem? Farinha, os aromáticos, eu coloquei a raspa de limão ali nos meus ovos e vou colocar a batedeira e vamos usar o gancho para bater a massa, está bem? Vou já colocar tudo aqui pronto. Entretanto, vamos então diluir a levedura na água morna. A água morna, vocês sentem que ela, quando colocam o vosso dedo, e o nosso corpo está aqui por norma uma temperatura de 36, 37 graus, quando vocês mergulham aqui o dedo da vossa mão, vocês aqui podem perceber que a água não está nem quente nem fria, está tépida, não é verdade? Quase que nem centímetros de temperatura. É esse o ponto que nós queremos, está bem? Caso estejam a usar levadura fresca, este processo é exatamente o mesmo, está bem? Caso estejam a usar leite, como houve aqui a Natália que também colocou a questão do se não estamos a usar leite. Caso queiram utilizar aqui o leite em vez da água, é viável, podem-no fazer, está bem? Vão ficar aqui com o sabor do leite e o processo também é exatamente a mesma coisa, está bem? Leite à temperatura assim tépida, está bem? Morninha. E diluímos então o fermento, seja seco ou seja fresco, neste então líquido que estejam a usar, está bem? Ok. Vamos colocar, eu vou só aqui ver. Tá aqui.
a minha cuia. E vamos então começar a bater devagarinho, porque também não queremos aqui que a farinha venha toda a saltar da batedeira. Começamos a colocar e isto vai ser agora tudo muito rápido, está bem? Porque lá está, a água não é suficiente para amassar toda esta quantidade de farinha. Eu acho que assim conseguem ver melhor o conteúdo da minha batedeira. Portanto, adiciono já também os ovos. Nos ovos, como disse, tem a raspa de limão. Na farinha já tinha a erva doce. Como está na receita, eu gosto muito de adicionar sempre um travozinho a canela, porque acho que o folar representa aqui muito bem é muito bem representado aqui por estes dois sabores, está bem? Já estou a aumentar um pouco mais a velocidade. Atenção às vossas batedeiras, caso o gancho, a peça não vá bem lá ao fundo, parar e ajudar aqui a envolver tudo, que é o que eu vou fazer. Com a ajuda da cuia ou do Salazar, soltar o que está aqui nas paredes, para darmos aqui uma ajuda à nossa máquina, não é verdade? Ok. Vou só tentar que aqui a farinha seja absorvida pela água e pelo ovo. Aumentar aqui um pouco a minha velocidade. Conseguem perceber mais ou menos o que está dentro da minha cuba, da batedeira? Sim, não, talvez. É perceptível. Obrigada. Como estão a ver, eu até vou aumentar aqui. Já está a formar aqui, já está a aglomerar aqui um pouco mais a farinha, portanto eu vou adicionar já a manteiga. Okay. Relembro, a manteiga tem o sal e, como veem, o sal está a acabar por entrar no final dos ingredientes. Okay. E continuamos a bater. Agora atenção, é muito normal olharmos para esta massa e acharmos que se calhar falta-lhe água ou leite e que se calhar precisa de mais umidade e que por isso vamos juntar. Não, errado, está bem? Deem sempre tempo à massa para ter, à farinha aqui também, para ter a oportunidade de absorver o líquido que vocês adicionaram à vossa receita e poder então ser trabalhada e começar então a ganhar alguma elasticidade, está bem? O maior erro, quando me dizem, chefe, mas correu-me mal a receita, e eu peço para descrever o passo a passo do que fizeram, a maior parte das pessoas diz-me que acrescentou mais água, seja numa massa de brioche, seja numa massa folhada, por norma é o maior erro que acontece, está bem? Nós não sabermos esperar e não darmos tempo à massa para absorver aqui os seus líquidos. Como vocês conseguem ver na imagem, a minha massa já está toda em torno do meu gancho e assim vamos deixá-la bater, está bem? O máximo que eu posso fazer é vir aqui despegá-la do gancho e despegar do fundo, que ela estava ligeiramente colada ainda uma parte ao fundo, para garantir aqui que toda a massa então vai ser bem amassada, ok? Agora digam-me, como é que eu sei que esta massa está pronta para se tirar da máquina? Não? E como é que nós vemos a elasticidade? Ela está solta, não é por aí. Aqui estamos a falar de uma quantidade tão pequenina que ela acaba por ficar logo quase solta. Portanto, a minha questão é, além de se soltar da batedeira, como é que eu vejo a elasticidade, ou melhor, a Magali falou-me em soltar da batedeira e elasticidade, não é verdade? Como é que eu vejo a elasticidade da minha massa?
Sim. E mais? Como é que vemos isso? Aqui alguém no chat já disse o nome. O teste do véu, exatamente, está bem? Nós não só tocamos na massa e vemos que ela está uma massa, apesar de úmida, não se cola tanto assim às mãos, está uma massa brilhante e o melhor dos testes de todos é então um pedacinho de massa e começamos assim a esticá-la com muito cuidado com os dedos, está bem? Para percebermos aqui então se está um véu ou não. O véu vamos ver e já vamos aqui fazer esse teste que vai ficar, conseguimos esticá-la tão fininha, que vai ser perceptível a luz do outro lado, está bem? É esse aqui o ponto que nós queremos, está bem? É aqui que sabemos então que podemos retirar a massa da batedeira ou parar de amassar, está bem? Há alguma dúvida até agora? Vejo aqui a Isabel e a Liliana com a mão na massa, acredito. Certo? Está tudo certo? Liliana não tem o som ligado. Obrigada, Isabel. Não a consigo ouvir, Liliana. Não sei o que é que poderá ser, mas não a consigo ouvir. Se calhar não conectou o seu microfone. Pronto, agora é um bocadinho de paciência, está bem? Deixarmos aqui a nossa massa bater. E só por curiosidade vamos ver aqui como é que ela se está a comportar. Eu vou... Está calor e sabem que o estar calor não vai ser, não é nada favorável à pastelaria, a trabalharmos aqui massas, porque aqui a manteiga vai ficar mais difícil de voltar, vai demorar mais tempo a voltar à sua forma, está bem? Portanto, daí ela pegar-se ainda um pouco às minhas mãos. E o teste do véu, eu até vou aqui tentar ligar só a câmera em cima, para vos tentar ver se é perceptível. Ok? Eu começo a tentar... Veem que ela rasgou? O objetivo é então que ela não rasgue, fique bem fininha e não rasgue. Vou voltar a repetir o processo de soltar tudo do gancho, soltar tudo da batedeira e vou continuar a bater. Ok? Agora sim. Não. Bem-vinda. Pronto, alguma questão que tenha, vá tirando, está bem? À medida que eu vou fazendo as explicações, está bem? É esse mesmo o ponto aqui dos nossos webinars. Pronto, vou continuar a bater. Sim. Isabel, foi logo o primeiro passo. Fermento diluído na água ou no leite. Ok? Exatamente, eu já vou falar um pouco mais sobre isso daqui a nada, para percebermos aqui os tempos de levedação da massa, está bem? Então, aqui, e podemos já ir falando sobre isso, enquanto aqui não, a nossa massa ainda está aqui a ser trabalhada, enquanto que para a confecção da massa em si, estarmos a trabalhar no verão em temperaturas mais altas, é mais complicado porque as massas também vão demorar um pouco mais a atingir o ponto certo, temos aqui o outro lado da balança. Temos aqui também a parte boa de que é que as levedações vão demorar menos tempo caso estejamos a fazer as levedações à temperatura ambiente, está bem? O que é que isso quer dizer? Eu, no inverno, por exemplo, se eu deixar a minha massa agora
a seguir a estar batida, não é verdade? Ela está trabalhada, tem o teste do véu feito, está bonito, está uma massa elástica, brilhante e vamos deixá-la a levedar, correto? É ideal que sejam feitas 2 levedações nas massas antes destas serem cozidas, ou seja, compreendemos sempre uma levedação a seguir a ser batida, depois leveda, o tempo que tiver a levedar, até dobrar o volume, damos a forma do que nós queremos, seja massa de folar, seja massa de bolo rei, bolo rainha, o que quer que seja, está bem? E voltamos então a fazer a levedação da massa até novamente dobrar de tamanho e só então aí é que pincelamos com ovo e cozemos, ok? Este é o processo certíssimo. Agora, a questão de levedar e dobrar o volume vai demorar mais tempo no inverno, caso estejamos a utilizar a nossa temperatura ambiente, ok? Sendo uma temperatura ambiente mais fria, a levedação vai ser mais lenta, está bem? Então, que hipótese é que temos? Ponto número 1. Podemos fazer a levedação à temperatura ambiente, independentemente do tempo que ela demorar, ok? Pode demorar 2 horas, pode demorar 3 horas, pode demorar uma tarde inteira, está bem? Ou pode ser, aqui o ponto de referência que nós temos de ter é que a massa vai ter então que dobrar o volume que tem quando sai da batedeira, ok? Mais coisas. Podemos então fazer a levedação à temperatura ambiente, podemos fazer a levedação, a primeira levedação, ou seja, a levedação que é feita agora a seguir, no frigorífico. O que é que isso quer dizer? Eu posso agora estar a fazer esta massa ao final do meu dia, coloco no frigorífico, deixo durante a noite e amanhã de manhã vou pegar na massa, ok? Vai ser uma levedação efetiva, vai haver uma levedação, mas vai ser uma levedação muito mais lenta, está bem? Uma fermentação aqui lenta. Posso, no dia a seguir, então, a massa já está com o dobro do volume, podemos então dar-lhe a forma e aí levedamos à temperatura ambiente ou numa estufa, ok? Agora a minha questão é, eu em casa não tenho uma estufa, nem aqui. Vocês em casa têm estufa? Ai, agora. Vocês em casa têm estufas? Não. Pronto, exatamente. Como é que podemos simular uma estufa em nossa casa? Alguém me sabe? No forno, exatamente. Então, como é que fazemos? Eu começo a preparar a minha receita e tenho o meu forno a pré-aquecer a 30 graus, que é o mínimo que o meu forno dá, ok? Neste caso, têm que ter atenção ao mínimo de temperatura que o vosso forno é... Diga? Exatamente, mas deixe-me chegar lá, António, exatamente. Mas para isso temos sempre que ter aqui uma atenção, que é, eu não vou pôr a minha massa a levedar com o forno ligado, ok? Portanto, isso faço o pré-aquecimento, ou seja, eu faço todo o efeito estufa antes, enquanto, ou seja, vocês não veem por causa do reflexo, mas o meu forno, e continuam sem ver porque não dá mesmo para ver aqui por causa do reflexo que está ali da rua, mas o meu forno está ligado a 30 graus, que é o mínimo, como eu vos estava a dizer. Quando eu estiver pronta para colocar a minha massa a levedar, eu vou desligar o forno e vão reparar, no vosso forno em casa, há muitos fornos que têm a opção só de luz, certo? Pronto. Desligam o forno, colocam essa opção só da luz. O que é que aqui a opção da luz faz? O forno não está a trabalhar, mas só todo aquele facto de o forno estar fechado e estar aqui com a sua luz ligada vai ajudar aqui a conservar melhor a temperatura, está bem? Vão pegar num recipiente baixinho que possa ir ao forno, vão-lhe colocar lá água quente ou a ferver, está bem? Por exemplo, a minha água da torneira é bastante quente, eu não sinto necessidade de ferver a água, eu uso água diretamente da torneira, está bem? Mas lá está, volto a repetir, a minha água é mesmo muito quente, está bem? Portanto, podem usar água bastante quente, está bem? Colocam num recipiente, numa tacinha, por exemplo, estas tacinhas de inox são bastante ideais para isso, está bem? Colocam mesmo no fundo do vosso forno e
colocam a taça, o recipiente onde a vossa massa for a levedar. O que é que isto vai fazer? Forno desligado, mas já pré-aquecido a 30 graus, com a água quente no recipiente, vamos aqui estar a simular, claro que muito nada a ver com uma estufa real, na verdade, mas vamos estar aqui a simular, a ajudar aqui a acelerar o nosso processo. Está bem? A água vai nos simular a umidade, que vamos ter sempre aqui alguma umidade presente no forno e vamos então conseguir que a massa cresça mais rapidamente sem ter o problema que o António estava a referir, que era cozer. Está bem? Portanto, sempre ter essa ressalva. Nunca colocam a massa lá dentro com o forno ligado. Deixam sempre ou o forno desligado ou o forno ligado com a opção só da luz. Perceberam aqui esta questão? Sim? Exatamente, Isabel. Vamos aqui ver se já dá para fazer o teste do véu. No entanto, durante todo este processo que nós estamos aqui, o forno está ligado, está bem? Olhem, agora subiu para os 150 do nada, não sei o que é que eu lhe fiz. Vamos voltar aqui a baixá-lo para os 30. Pronto. Vamos lá fazer aqui o nosso teste do véu. Já está bem. Conseguem perceber aí na câmara de cima? Está ótimo. Ela aqui já está a rasgar porque eu já estou a ser um bocadinho bruta. Mas pronto. Porque eu estou a olhar para a câmara, não estou a olhar para a massa, não é verdade? Portanto, acabo por perder a percepção. O que é que vamos fazer agora? Idealmente, volto a repetir, idealmente, eu não fiz uma outra massa que já esteve a levedar por uma questão aqui também de desperdício, está bem? Não há necessidade aqui de eu estar a ter duas massas. Mas o que é que eu vou fazer só para vocês perceberem aqui depois também aqui os processos, está bem? Agora a vossa massa em casa vai levedar, seja agora à temperatura ambiente, seja na vossa estufa improvisada, no que vocês quiserem, está bem? É um bocadinho a vosso critério. Eu digo sempre muito e é verdade, conheçam as vossas condições, onde é que estão a trabalhar. Se a vossa cozinha for quente, não precisam se calhar de usar o forno e de estar a gastar eletricidade extra, está bem? Pensem aqui bem nisto antes de começarem a fazer o processo de levedação, está bem? Portanto, agora amassou, passou no teste do véu, fizemos aqui um check ao teste do véu, o que é que vamos fazer? Vocês vão pôr a vossa massa a levedar, ok? Certo? Está tudo certo nesse ponto? Eu não vou, ok? Vou aldrabar, salvo seja, só para vos mostrar aqui o processo de dar a forma ao folar. Mas vai depois a levedar bonitinho a seguir, está bem? Ou seja, vou... Sim. Trabalha ligeiramente para ela ficar mais uniforme, não é amassar na batedeira, isto já é à mão só. Amassamos ligeiramente na batedeira enquanto lhe estamos a dar a forma de uma bolinha, está bem? Deixem-me só aqui preparar a minha bancada para poder amassar então a minha massa. Ok? Enquanto isso, já tenho ovos cozidos. Eu não tinha, mas vocês para cozer os ovos podem utilizar cascas de cebola para dar mais cor ao vosso ovo, exatamente, está bem? Até porque quando nós vemos os folares na Páscoa, de compra, seja de onde for, eles têm sempre os ovos têm sempre uma cor acastanhada escuríssima, está bem? E isso não é do forno, isso não é a ação do calor do forno, da cozedura que vai dar essa cor, é a ação da cozedura no tacho, está bem? E se cozem exatamente como um ovo cozido, normalíssimo, que vocês façam para o vosso dia-a-dia, eu gosto de pôr as cascas da cebola, que por acaso hoje não tinha aqui, portanto os meus hoje estão sem cebola, mas apesar disso até estão com uma cor bonitinha. Exato. Então, despegando sempre aqui então a nossa massa, utilizando sempre a cuia. Quando estamos a fazer massas,
sejam elas uma massa doce para uma tarta ou para umas bolachas, seja uma massa brioche, o que for, está bem? A cuia é a vossa melhor amiga, está bem? Cuia. É o único nome que eu lhe conheço, vou-lhe ser sincera, Liliana. Pronto. Pronto. Vocês são do... Oh, António e Liliana, vocês parecem-me do Norte, vocês são do Norte. São os dois do Norte, não é verdade? Pronto. Isto depois também, daqui do centro-sul para aí para o Norte, temos muita mudança aqui, vai uma diferença. E vamos ver isso neste mês de webinars. Temos aqui duas receitas, que é os sonhos e os cuscurões, que depois vamos falar delas no dia, em que eu cá chamo de uma maneira, no norte chamam de outra, no interior chamam ainda de outra e no Alentejo, Algarve, ainda chamam de mais... Portanto, isto aqui, nós, Portugal, temos uma variedade incrível aqui de opções de vocabulário. Pronto. Qual espátula? A espátula que faz o cotovelo, a espátula que usamos... Pode, não vai dar tanto jeito, está bem? O que é que eu digo para não gastarem dinheiro nas cuias? Tampas de manteiga, toda a gente tem em casa, certo? Sim? Pronto, não é tão resistente. Atenção, estas cuias, apesar de serem maleáveis, têm alguma resistência, está bem? Agora, se você... Lojas de cake design, mas há muitos supermercados, as grandes superfícies, os hipermercados, na verdade, que muitos também já têm algumas opções. Nem todos, é um facto. Outro sítio que tem, lojas de chineses. Também costumam ter muitas coisas, exatamente, olha, o que a Marta está-me agora a dizer, lojas dos chineses, está bem? Portanto, também é uma opção. Caso não queiram, não, isto são 2, 3 euros, digo eu, já não sei como é que isto está os preços. É mesmo. Agora, caso não tenham, no imediato, não conseguiram comprar, não sabem, tampas das manteigas, está bem? Podem cortar mais ou menos com a forma que é uma cuia, ou seja, ela é arredondada e é uma parte lisa, não é verdade? Portanto, vocês com isso podem utilizar e podem então safarem-se com isso, está bem? Fica aqui então a sugestão. Coloquei um bocadinho de farinha na minha bancada. Sim, Isabel? Não necessita de ser em contacto, basta uma película por cima, está bem? Tá? Pronto, vamos... Então, eu aqui até acho que fui demasiado generosa na farinha e vamos começar, e isto é o processo que vocês vão fazer exatamente quando a massa acabar de levedar, está bem? Eu vou pôr esta câmera que acho que seja mais fácil. E então, eu estou a começar aqui a alisar a minha massa por cima e a puxá-la assim, puxá-la para baixo. Conseguem perceber? Eu estou a alisá-la, ela por cima está a ficar lisinha. E em baixo não, mas já lá vamos abaixo, ok? Ela fica lisinha, tem mais ou menos aqui o formato de uma bola, correto? Conseguem ver? Vamos à bancada e na bancada vamos aqui, eu estou a usar aqui a lateral das minhas mãos e eu estou simplesmente a fazer este movimento e assim, está bem? Ou seja, eu quero fechar lá em baixo aquela parte da massa que eu estava a esconder, que estava mais feiosa. Ok? Continua uma bolinha, mas já muito mais fechada. Conseguem, ainda dá para ficar mais. Ok? Conseguem perceber aqui isso. Pronto. Ela fica assim, está bem? É normal que quando acabem de ter a massa levedada, que ela vos crie uma ligeira resistência, está bem? A minha está super molinha, super fácil de trabalhar, porque acabou agora de ser
acabou agora de ser batida, não é verdade? Mas é normal que ela esteja um bocadinho de nada, então se fizerem a levedação no frigorífico é normal que ela esteja um bocadinho mais consistente, mas não se preocupem, está bem? Conseguem na mesma fazer aqui o processo todo na mesma. O que é que eu vou fazer? Vou buscar o meu tabuleiro, que já tenho aqui, vou tirar daqui os folares que eu cozi e vou usar o mesmo tabuleiro, que eu não gosto, sempre que há possibilidade de usar o mesmo papel vegetal, podem e devem no fazer, está bem? Eu vou já colocar a massa no tabuleiro, a cuia também serve para isso mesmo, para nos ajudar a descolar a massa do tabuleiro, quase sem farinha nenhuma, neste caso eu vou colocá-la aqui bem no centro. Eu não sei se referi, que isto agora depois eu distraí-me. Eu tirei um pedacinho de massa antes de fazer a minha bola, está bem? Exatamente. Então eu vou colocar o ovo no centro, eu estou a pressioná-lo, mas sem aplicar demasiada força para não partir a casca. Exatamente. E veem que a massa já alargou um bocadinho e o ovo está bastante aqui submerso na massa. Está bem? Com o restante desta massa que sobrou, eu vou fazer 2 tirinhas. Aqui já quase que não preciso de farinha, está bem? A farinha é o suficiente só para as vossas mãos não colarem à massa. Excesso de farinha vai fazer com que não consigam então esticar a massa na bancada, porque a massa vai simplesmente deslizar e não conseguem um bocadinho de aderência que é precisa, está bem? Vamos fazer uns rolinhos. Ok? É importante que os façam um bocado maiores aqui que a nossa massa inicial. Ok? Exatamente, para prendermos por baixo. Porque se eu colocar assim à face, não sei se conseguem perceber, mas está assim à face, com a levedação vai expandir e vai levantar e quando for a cozer, então descola completamente, está bem? Sempre aqui por baixo, ok? E repetir o processo e fazer em cruz. Alguma dúvida até agora? Ok? Claro, isso acredito que sim. Volto a repetir o processo. Não convém que estas tiras sejam muito fininhas para não, também com a mesma levedação e com a cozedura não partirem, exatamente. Ok? Está assim. Diga, não percebi, Isabel. Esta massa em si, não, está bem? Porquê? Porque tem aqui a canela, tem erva doce. Mas existe um folar, que se não estou em erro até é o folar de Bragança, que é mesmo, pronto, não quer ser injusta aqui com a terra do folar, mas que é então uma bola de carnes, é um folar, é-lhe dado assim o nome ou de folar ou de bola, em que então colocamos uma massa, quase, não é bem uma massa brioche, porque as percentagens aqui são ligeiramente diferentes, mas que podemos então colocar todo o tipo de enchidos para envolver na massa, está bem? Fica a sugestão para eu fazer. Não percebi. Não tem nada a ver aqui nas proporções, está bem, Isabel? Não, mas não é só isso, é as proporções mesmo dos ingredientes, principalmente aqui da manteiga. Exato, aqui por isso é que eu digo, as percentagens desta receita não têm nada a ver, por isso eu não diria para tentarem adaptar. Quer dizer, tentar podem tentar, mas não garanto o que é que vai correr no final, está bem? O que é que eu vos vou dizer? A massa já levedou, não é verdade? Já deram a forma e agora volta a levedar novamente para então poderem cozer posteriormente. Agora, coisas importantes. A massa pode ser congelada, ok? Pode ser congelada tanto cozida como crua. O que é que eu por norma costumo fazer? Eu faço a primeira levedação
aquela que é logo a seguir a sair da batedeira, a levedação é feita, ela dobrou o tamanho, eu divido já na forma que eu quero, ok? E congelo assim. Levo primeiro ao congelador num tabuleiro para ficar tudo bonitinho, perfeitinho a congelação, e quando estiverem congelados, então embrulho-os todos em película muito bem, está bem? Aguenta a congelação normal, 2, 3 meses no congelador, o suposto, está bem? Descongelação, sempre de um dia para o outro, no frigorífico, e não esquecer que temos que depois dar a outra levedação final, está bem? O que é que eu aconselho a fazerem? Para não se esquecerem, colocar uma etiqueta sempre no produto, a dizer quando é que foi feito, o que é, e, neste caso que estamos a falar aqui em levedações, indicarmos que já foi feita a primeira levedação, está bem? Só porque daqui a 2 ou 3 meses eu já posso não me lembrar, ou no meio de tanta coisa, posso já não ter bem presente isso na cabeça, e é importante termos isso em conta, está bem? Sim. Quem é que me está a falar? A Magali. Magali, não é para esta receita hoje. Mande-me isso por mensagem que eu respondo-lhe. Está bem? Duas levedações. Sim, uma a seguir. Sim. Não. Isso está a ver outra receita. Está a ver a receita que está errada. Aquela que eu tinha primeiro. Foi o que eu vos disse no início da aula. Houve um engano. Ah, pronto. Mas isso é importante, está bem, Liliana? Por isso é que... Exatamente. Há fermentações, há massas levedadas que têm um pré-fermento. Esse pré-fermento pode ser ativado durante meia hora, 20 minutos, uma hora, o que for, e depois faz as levedações normais. Neste caso estamos a fazer as levedações simples. Ela foi um método todo direto com tudo lá para dentro, foi amassada, fez o teste do véu, agora faz a primeira levedação, assim, na batedeira ou na taça, onde quer que seja, e então, depois de dada a forma, é então feita a segunda levedação antes de ser cozida. Está bem? Sempre duas levedações. Exatamente, mas Liliana, no evento daqui do webinar tínhamos a nova receita, está bem? Eu posso lhe enviar por mensagem. Posso lhe pedir então é isso, é que me mande uma mensagem a pedir novamente aqui a receita que fizemos hoje, que é para não haver aqui confusão, porque a receita anterior houve aqui um engano da minha parte com aqui as proporções dos ingredientes, e eu, como não trouxe o caderno onde tenho essa receita, agora não a consegui alterar, por isso é que voltei a usar uma que tínhamos já aqui de outro webinar, está bem? É só essa a questão, está bem? O que é que eu ia dizer mais? Mas mande-me mensagem, Liliana, está bem? Porque senão eu posso me esquecer. E a Liliana e quem mais lhe tenha acontecido a mesma coisa, não ter visto a nova receita, está bem? Para terminarmos aquilo que eu estava a dizer, a congelação também pode ser feita do folar já cozido, está bem? É possível, cozem o folar, fazem a levedação toda normal, cozem e congelam, está bem? Aguenta na mesma 2 a 3 meses congelados. Agora, é importante aqui também depois vermos a descongelação, que tem que ser feita sempre de um dia para o outro, está bem? Mas aí eu já considerava, se calhar, a uma temperatura ambiente, caso não seja no verão, não esteja muito quente, está bem? Para não ser assim muito úmido o frigorífico, está bem? Mais alguma questão que tenham para colocar sobre o folar? O meu agora vai ser levedado. Sim. Antes de ir ao forno, depois de todas as levedações, está bem? Depois das levedações, pincelamos com ovo e vai ao forno, está bem? Dúvidas? Dúvidas nada, vamos aqui. Dúvidas sim, mas deixem-me aqui mostrar o meu resultado final. Também convém. Eu tinha aqui, a minha massa deu-me para 2. Vou arranjar aqui.
temos os meus aqui. Eu cozi aqui, apesar que a receita diz 200 graus, eu cozi o meu a 180 porque o meu forno é forte, está bem? Portanto, tenham atenção aqui na escolha da temperatura do vosso forno, adaptem àquilo que já conhecem do vosso forno, está bem? E ele ficou assim, com esta cor, bem douradinha, e não se ouve aqui, vê-se que ele está bem cozidinho por dentro, ok? Veem que mesmo assim a importância das tiras não estarem nem muito esticadas, nem muito finas, é para não rachar, está bem? E ainda assim rachou, está bem? O meu ficou cerca de 25 minutos a cozer, os meus, ok? Veem aqui o antes e o depois, mesmo a diferença de tamanho, vê-se uma diferença considerável, não é verdade? Aqui a levedação faz mesmo uma grande diferença. Dúvidas? Não? Mensagem, colocam-me sempre, sim. Caso não queiram por mensagem, eu também tenho horário de atendimento, refiro já. Terças-feiras das 9 às 10 e quartas-feiras das 5 às 6, está bem? Podem sempre me contactar. António, já lhe mandou a receita, está bem? Mas peço-lhe, mande-me por mensagem, por favor. Mande-me mensagem no Campos a dizer isto, porque eu posso me esquecer. São muitos nomes para eu agora conseguir me lembrar de tudo e para não falhar ninguém, está bem? Assim, mandam-me mensagem no Campos, pedem a receita e eu envio, está bem? Mais alguma dúvida que tenham? Certo? Não tem problema. Aconselho sempre a entrarem à hora, porque lá está, eu gosto sempre de ser pontual, sou sempre pontual. Caso haja aqui exceto quando ai, agora fiquei gaga. Quando há aqui alguns problemas técnicos, mas não tem acontecido, ainda bem. Portanto, eu gosto sempre de ser pontual, portanto, sejam-no também, para não perderem aqui também a informação do início da receita. Está bem? Caso não tenham dúvidas, obrigada a todos e tenham um excelente dia. Está bem?